Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós falaremos a respeito de um texto que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Quando Neemias viu a situação em que a cidade onde o sepulcro dos seus pais se encontrava, assolada, em ruínas, com as portas destruídas pelo fogo, seu coração se entristeceu e ele ficou terrivelmente aflito, a ponto do rei Atarxerxes notar em seu semblante a tristeza. Para muitos judeus, aquela cidade representava apenas um lugar do passado, onde ficaram boas memórias, onde os corpos de seus descendentes foram sepultados e preservados debaixo da terra, onde agora já vivendo em outro lugar, quando lembravam-se era apenas algo saudosista. Talvez para muitos que se esqueceram das promessas do Senhor e de seu poder, a cidade santa fosse apenas um lugar do qual eles escaparam da fome e da miséria que ficou para trás, junto com as ruínas de uma cidade dizimada. Neemias, quando soube da situação da cidade, sentou-se, chorou e lamentou sobre as calamidades que acometeram a cidade de Jerusalém. Ele orou e jejuou, ficou extremamente aflito e desconcertado frente ao quadro que lhe foi apresentado. Neemias jejuou e orou a esse respeito, apresentando esse quadro diante de Deus Altíssimo, que contempla todas as coisas. A primeira ação de Neemias não foi correr até o rei ou convocar os seus conterrâneos, mas foi orar, foi jejuar. O jejum e a oração são armas poderosas para destruir fortalezas espirituais. Antes de se erguer a espada, a lança ou a espátula é preciso erguer a voz. Antes de levantar os tijolos de barro é preciso colocar a cara no pó da terra, pois se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Antes de começar qualquer projeto ou antes de empreender qualquer ação, reflita, ore, jejue, coloque seus planos, planejamentos e metas diante do Senhor. Peça suas orientações e coordenadas para seguir. Para muitos judeus, aquela cidade era apenas uma página virada da história de Israel, mas para Neemias era um local de esperança, de novos projetos, novas sementes, novas plantações, novas colheitas, lugar onde haveriam muitas famílias, residências, crianças, novas histórias, maravilhas e sinais portentosos que iriam ser contados para as gerações seguintes do que o Senhor é capaz de fazer. Para muitos era um ponto final da história de Israel. Para Neemias era apenas uma vírgula. Muitos se contentavam em ter ali a antiga cidade, o sepulcro de seus pais. Seus corpos estavam agora onde viveram suas histórias, e isso era de certa forma honroso e digno de alegria. A memória de seus pais sendo preservada em seu próprio solo. Heróis, guerreiros, trabalhadores, autoridades políticas e religiosas. Seus corpos agora descansavam e cumpriam seu ciclo no solo da sua própria terra, sua terra natal. Isso poderia servir de consolo, contudo que poucos conseguiam enxergar frente à dor, frente às misérias e escombros, ruínas e sepulturas, era que uma história não é feita somente de passado, e Neemias sabia disso. Quando Neemias recebeu a notícia, primeiro ele sentou, chorou e lamentou, mas logo em seguida jejuou e orou. O cenário era perturbador, mas pior ainda seria não fazer nada. As portas da cidade foram consumidas pelo fogo. Isso era triste demais, pois as portas representam as entradas e saídas de nossos corações, de onde fluem as correntes e fontes da vida. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O inimigo investe de forma pesada, tentando consumir as portas de nossos corações para alcançar o seu interior, pois sabe que se ele infligir um dano, e se não houver logo o reparo, ele poderá entrar e destruir. O inimigo investe de forma intensa contra nossos corações, pois sabe que de lá procedem as fontes da vida, sabe que se conseguir envenenar a fonte, logo tudo em nós será também veneno. As portas estavam em ruínas, queimadas e dizimadas pelo fogo, mas o Senhor tem poder para restaurar não somente portas, mas também corpos, almas e corações. Ele é o autor da vida, é médico dos médicos, é oleiro. Ele não somente é o Criador, como também o maior restaurador,
pode restaurar em sua perfeição tudo o que estava destruído e dizimado, seja esperança, seja vida, seja projeto, tudo aquilo do qual nós achemos que não tem solução, ele é capaz de restaurar. O que é uma porta para aquele que restaura almas, ou que são muros para aqueles que restauram e transformam vidas. Que o Senhor Jesus Cristo restaure, transforme e nos conduza a uma nova história, firmada nele, que é a pedra angular dessa cidade fortificada. Que ele cuide, preserve e nutra nossos corações em esperança e fé constantes. Que ele nos conduza na construção de nossas vidas, sonhos e anseios. Que Deus abençoe nossa vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.